começar. Então, se eu tivesse que colocar um título nesse treinamento, seria esse título: o desafio de conduzirmos pessoas ao processo de conversão. Nós dividimos o nosso treinamento em 3 partes. Primeira parte, a gente apresentou um método focado no arrependimento. Segunda parte, que iremos trabalhar hoje, vai ser o foco na ressurreição. Imaginava que sobraríamos tempo de trabalhar a parte prática, a oficina prática hoje, mas pelo que eu planejei aqui, não ficará o treinamento prático para hoje, e sim para o próximo sábado, quem assim estiver disponível de estar presente. Onde, no próximo sábado, nós iremos fazer a conexão do... Nós vamos fazer no próximo sábado a conexão de toda essa ferramenta de trabalho, de toda essa instrução, tudo que a gente está treinando aqui nesse treinamento, ele poderá ser aplicado numa abordagem pessoal, numa calçada, numa praça, numa rua, num ambiente de trabalho, numa evangelização rápida ali de 5, 10 minutos de conversa será suficiente para você apresentar o Evangelho conforme essa estratégia. Entretanto, nós temos, além dessa estratégia de evangelização pouco nas viagens, nós também vamos ter a estratégia do conhecer o amor de Deus, que é uma ferramenta que nos ajudará a fazer um processo de consolidação da fé. E nós vamos trabalhar isso no próximo encontro, no próximo sábado. Nós vamos apresentar como que o conhecer o amor de Deus foi estruturado em cima do foco do arrependimento e da ressurreição. Então, hoje ainda vamos estar no aspecto teórico, na questão do foco da ressurreição. Vamos lembrar o foco do arrependimento, trabalhado no sábado passado. E no próximo sábado nós vamos fazer a apresentação desse conhecendo o amor de Deus e vamos fazer a prática, vamos simular na prática como se posicionar numa abordagem pessoal que a gente já tem visto nos vídeos apresentados, mas mais contextualizado para um ambiente de viagem missionária, né? Nós, ao terminarmos nosso encontro passado, nós não apresentamos a conclusão da primeira apresentação. E essa seria a conclusão da primeira apresentação, e ela serve muito bem para destacar a essência do que foi o nosso primeiro dia. Diz assim, é retirado do livro Conversão, como Deus cria um povo, da série 9 Marcas, do autor Michael Lawrence. Ele diz assim: a fim de que o Evangelho faça sentido, precisamos pregar a justiça e a ira de Deus. Muito facilmente, porém, as igrejas minimizam essas verdades fundamentais e com isso mudam o Evangelho. Quando não pregamos a justiça de Deus e quando minimizamos a sua ira, falamos de outro Evangelho qualquer. Mudamos o Evangelho objetivo da salvação para um caminho subjetivo que conduz à realização pessoal. E nós vimos, no nosso primeiro encontro, que o método de evangelização apresentado parte dessas compreensões, que não há salvação sem arrependimento. Não há arrependimento sem convicção de pecado. E não há convicção de pecado sem confronto com a lei de Deus. Em outras palavras, nós precisamos, ao abordar alguém para evangelizar, conduzi-la no processo de confrontação com a lei de Deus, para que o Espírito Santo possa atuar no coração dela, gerando convicção de pecado, para que isso redunde em arrependimento e fé e conduza essa pessoa a um processo de experiência de salvação.
não há convicção de pecados sem confronto com a lei de Deus. Vejamos uma fundamentação bíblica, creio eu, a principal fundamentação bíblica da propositura desse método, da proposta desse método. Romanos capítulo 5, 20. Veio, porém, a lei para que a ofensa abundasse. E aí uma pequena explicação. A lei de Deus foi feita não para que os homens pecassem mais, não, mas para que a compreensão do erro, dos erros do homem, fosse discernido, essa convicção fosse ampliada na cognição, na mente e no coração do homem. Então a lei de Deus, ela foi feita, foi entregue, foi planejada para que essa compreensão da ofensa abundasse. Mas onde essa compreensão ela é perfeitamente compreendida, ela é entendida, onde a ficha cai, superabunda a graça de Deus. A graça de Deus tem a tendência de crescer, de ser altamente estimada e altamente valorizada. E nós vimos o Senhor Jesus aplicar esse método. Quando o jovem rico, em Mateus capítulo 19, versículo 17 e 19, foi ter com ele, perguntando o que deveria fazer para ser salvo e ter a vida eterna, Jesus pergunta a ele: conheces os mandamentos? Conheces os mandamentos? Aí ele disse: quais deles? Sim, ele falou aqui: se queres, porém, entrar na vida, obedeça aos mandamentos. Jesus disse: você quer entrar na vida eterna? Obedeça aos mandamentos de Deus. Aí o jovem rico perguntou: quais? E Jesus respondeu. Aí Jesus começa a aplicar o método: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás teu próximo como a ti mesmo. Aí a resposta do jovem rico: a tudo isso tenho obedecido, e que me falta ainda? Então o jovem rico se comportou como uma pessoa moralista, justa, que não tinha falta alguma diante da lei de Deus. A lei de Deus não gerou para ele, não abundou na compreensão dele a convicção de pecado. E quando isso acontece, Jesus fala: eu não vim chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Então, se aquela pessoa não tinha convicção de pecado, o que Jesus fez? Ele pesou sobre ele. Ele tinha um peso sobre ele. Aí Jesus, o que foi que Jesus fez? Ajudou ele a entender. Pesou sobre a vida dele o peso da lei de Deus. Como? Mostrando para ele onde estava o coração dele. Ele diz: você tem cumprido desde a sua tenra infância. Você tem amado o próximo, você tem amado a Deus acima de todas as coisas. Fala o seguinte: venda tudo que você tem, dê aos pobres e depois me siga. E aí você vai estar realmente cumprindo o que você está acabando de falar agora, de amar o próximo, de amar a Deus. E com isso Jesus pesa sobre ele o peso da lei. E quando Jesus, no Sermão da Montanha, ele fala, por exemplo, aqui em Mateus 5:22, a lei disse: não matarás. Eu, porém, vos digo: qualquer um que se empolarizar contra o seu irmão já passa a ser réu do fogo do inferno. A lei diz:
não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer um que olhar para a mulher e em seu coração a cobiçar, já cometeu adultério. O que é que Jesus está fazendo com essa estratégia, com essa mesma sequência de pensamento? Ele está pesando a lei sobre os seus ouvintes, para que aconteça o que Romanos capítulo 5, versículo 20 diz: aonde a lei veio para que a ofensa abundasse. Ele está pesando a lei para que a compreensão da ofensa dos seus ouvintes fosse expandida. E uma vez que a compreensão deles fosse expandida, eles estariam prontos para ser chamados a um processo de arrependimento. Eles estariam prontos a responder ao chamado de Jesus, né? Então, nós temos lá Gálatas capítulo 3, versículo 24 e 25, falando que a lei nos serviu de aio para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fôssemos justificados. Mas, depois que veio a fé, já não estamos debaixo deste aio. Então, aio no sentido de guia, de instrutor, de alguém que conduz. Então, a lei nos serve para conduzir a Cristo, né? E aí nós vimos uma seguinte lei na aplicação desse método: lei para o soberbo e graça para o humilde. Então, na aplicação desse método, nós temos meio que uma dosimetria, uma balança em que, se a pessoa vai se manifestar de forma soberba, justa, cumpridora dos mandamentos, será necessário um peso maior na aplicação da lei. E se esta pessoa já está quebrantada e convicta do seu pecado e do seu erro, é preciso sim um processo de sensibilização, porque muitas vezes ele responde à pergunta se está preparado para encarar o julgamento de Deus, e ele fala: não estou, se fosse hoje eu sou pecador, acho que eu iria para o inferno. Mas muitas vezes ele tem uma informação que ainda não desceu ao coração, ele não está sensibilizado, porque todo homem plenamente convencido do seu pecado não terá outra atitude senão correr ou urgência aos pés do Salvador, né? Mas nós temos a tratativa de Jesus com a mulher adúltera, que nos ensina muita coisa. A mulher adúltera estava sendo esmagada pela lei, e a lei exigia, inclusive, que ela fosse apedrejada. E Jesus trata de oferecer a ela a segunda parte do Evangelho, a graça, né? Porque ela já estava, o seu pecado já tinha abundado na sua compreensão. E o método apresentado, ele se resume em 3 partes. A primeira parte, uma abordagem onde você vai perguntar se a pessoa tem disponibilidade, tem 5 minutos para ouvir um pouco da palavra de Deus. Em seguida, você vai fazê-la refletir sobre se ela estaria preparada para hoje enfrentar o julgamento de Deus, se ela acredita no céu e no inferno, e o que aconteceria com ela hoje se ela estivesse diante de Deus, Deus o livre e guarde, fosse o dia da morte dela, estivesse hoje diante de Deus. E ela vai dizer: não estou preparado, ou então, não sei. Então você vai perguntar se ela tiver alguma posição definitiva de acho que eu vou para o céu, ou então acho que eu não vou para o inferno, acho que eu vou para o inferno. Você vai perguntar por quê. É um método de perguntas, é um método que leva a outra pessoa a refletir. E normalmente as pessoas vão dizer que acham que iriam para o céu porque ainda que são pecadoras, mas os pecados delas não são tão graves assim, e acham que iria para o céu porque Deus haveria de perdoar. Essa é a resposta geral, comum, né? E aí o método vai seguir-se com o que a gente chama de teste da bondade. A gente vai falar, chamar a atenção dele para o que diz a lei de Deus, alguns dos mandamentos de Deus, né? E vai fazê-lo refletir
sobre se ele tem ou não cumprido com os mandamentos de Deus. E você vai mostrar que o julgamento de Deus será conforme a sua palavra, será conforme os seus mandamentos. E você vai pegar ali alguns dos mandamentos, vai evitar entrar em alguns mandamentos conflituosos, como, por exemplo, não farás para ti imagem de escultura. Você só vai se expor a um momento de contenda, não precisa entrar nele. Você observe que quando Jesus foi falar com o jovem rico, ele não entrou em todos os 10, ele destacou alguns que são mais objetivos, de análise, de reflexão, de obediência ou não. E aí você vai pegar 3 ou 4 e você vai levar ele a um processo de reflexão e de confissão. Né? Por exemplo, a Bíblia diz que um dos mandamentos de Deus é não mentir, não darás falso testemunho. Você em algum momento já mentiu, a pessoa normalmente vai confessar, já muitas vezes. Aí você vai levar ele confessar o que ele acabou de falar. Se alguém já mentiu diante de Deus, ela vai ser reconhecida como o quê? Algumas vezes as pessoas dizem como uma pessoa hipócrita, mas ainda não é essa pergunta que você vai buscar. Mas não é ainda essa resposta que você vai buscar. Você vai buscar uma confissão de que essa pessoa será uma pessoa mentirosa. Não roubarás. Né? Aí, se em algum momento você já roubou, ainda que é uma coisa inexpressiva, porque ainda que a gente roube uma borracha de R$1, isso não faz diferença diante de Deus, porque alguém põe a arma na frente de outra pessoa e aí rouba R$100 da carteira de outra pessoa. Os valores diante de Deus não desfaz a ofensa do roubo. Em algum momento você já roubou? Já. E diante de Deus, quem já roubou vai ser apresentado como o quê? Espera ele confessar. Porque a confissão, você vai conduzindo ele a um processo de subir de degrau por degrau. Você quer chegar no primeiro andar, mas você não vai dar um pulo do 10 no primeiro andar, porque senão você pode quebrar as pernas. Vai subir degrau por degrau. Em algum momento você já... a Bíblia diz também que um dos mandamentos é não adulterarás. Em algum momento você já cometeu adultério? Antes até mesmo que você respondesse, você sabe o que Jesus falou sobre adultério? Jesus falou que quando nós olhássemos para alguém e no nosso coração já tivermos algum tipo de desejo de cobiça, nós diante de Deus já respondemos para o adultério. Isso já aconteceu com você? Se já aconteceu com você, como que diante de Deus, nesse julgamento, em relação a esse mandamento, você será identificado? Deixa ele confessar. Adúltero. Aí depois você faz o arremate. Olha, segundo as suas próprias palavras, você acabou de confessar que você é uma pessoa mentirosa, ladrona, roubadora e adúltera. E você acha que se Deus for lhe julgar conforme os seus mandamentos, qual será o resultado desse julgamento? Você será inocente ou culpado? Ele vai dizer culpado, normalmente. Né? Em alguns momentos ele disse inocente. Mas vamos lá, inocente ou culpado? Aí eu vou trabalhar mais na frente essa ideia dele dizer, ainda assim dizer inocente. Ele dizer culpado. Aí você diz, e como culpado, você acha que você mereceria um prêmio ou um castigo? Você mereceria ir para o céu ou para o inferno? Aí ele pode dizer inferno, ou ele pode dizer ainda céu, porque ainda assim, uma vez que eu me arrependo e vou procurar, cai diante dele o temor. Muitos deles falam, vou procurar a partir de agora não desobedecer e procurar obedecer os mandamentos de Deus. A partir de agora eu vou procurar mudar. Seria bom fechar ali, na tua, se alguém puder fechar. Né? E eu vou trabalhar essa possibilidade dele ainda assim não estar convencido de ir para o inferno. Eu vou trabalhar por isso que a gente colocou aqui no encarte do método, só para quem chegou um pouquinho depois de eu ter explicado. Esse encarte aqui foi entregue para cada pessoa no primeiro dia.
Eu até tinha mais exemplares, mas na hora de arrumar as coisas em casa, acabou ficando lá na mesa e não trouxe. Mas no site discipuladalagoas.com.br, você entra lá no seu site, no seu grupo. Pronto. O irmão colocou o link no grupo, se você tiver no grupo do treinamento, né? Tem um grupo também no WhatsApp, mas caso você não esteja, você entra agora, discipuladalagoas.com.br, menu evangelização. Dentro do menu evangelização, você vai ter lá o botão método de evangelização. E aí você consegue chegar nesse arquivo, tá? Dá até para tirar foto. Oi? Dá até para tirar foto também. Isso. Inclusive o que está no site está até um pouco mais atualizado porque o que eu entreguei aqui sábado passado, que eu fiz alguns ajustes. Então até quem recebeu impresso seria bom depois imprimir o que já está lá, né? Então, depois dele se convencer do julgamento de Deus e da sua culpabilidade, do seu destino ao inferno, você vai perguntar a ele: essa perspectiva do julgamento de Deus pelos seus pecados não lhe preocupa? Você sabe o que fazer para resolver? Sempre perguntas, reflexão e resposta. Vai ser muito mais produtivo. Vai ser muito mais produtivo você conduzir ele a um processo de reflexão do que só você falar. Um processo de reflexão que inclui, inclusive, confissão. Leve ele a confessar naturalmente, né? Aí somente depois que entra boas novas da salvação. Quando ele está plenamente convencido do seu pecado, do julgamento de Deus, da justiça de Deus, da ira de Deus sobre o pecado e o destino eterno dos homens, somente então que devemos apresentar as boas novas da salvação. Inclusive uma frase do D.L. Moody, apresentada no sábado passado, segundo as palavras de D.L. Moody, chega a ser um pecado, um crime grave, apresentar as boas novas da salvação para alguém sem que este alguém esteja plenamente convencido do seu pecado e do julgamento de Deus sobre a vida dele. Isso porque, se você apresenta as boas novas da salvação sem a plena convicção do pecado e do julgamento de Deus, essas boas novas podem ser interpretadas como algo muito interessante, mas não necessário. Nós falamos do exemplo de alguém que está afogando-se em meio às águas turbulentas e chega alguém para promover a ideia dele usar um colete à prova de bala. Olha, esse colete à prova de bala, ele é de última geração. Ele protege você contra o calibre 40 calibre, alto calibre. Ele tem placa de titânio, é a última tecnologia usada pelo exército israelense, é perfeito. Poxa, que interessante, mas não é necessário para mim, porque a minha realidade é outra. O que eu precisava aqui era algo que viesse ao encontro do que eu tenho um entendimento das minhas necessidades. As necessidades de alguém que está no mundo, quais são? Prazer, alegria, fama, dinheiro, sucesso, paz, reconciliação de algum ente querido, alguma namorada que perdeu, alguém. Está todo mundo atrás de coisas materiais. E se você apresentar, Jesus te ama, Jesus é bom, Jesus tem vida para te dar, opa, que coisa boa, que coisa interessante. Você tem que trazer ele à percepção do seu pecado, a percepção, fazê-lo desejar um Salvador. E aí você sabe o que fazer diante do julgamento de Deus. Isso não lhe preocupa, você está colocando ele em meio àquelas águas para que ele comece a clamar para o Salvador. Pois bem, existe uma saída. Você sabe o que Deus fez para lhe tirar dessa condenação. Algumas vezes eles vão dizer, se ele morreu por nós na cruz, ele começa a lembrar-se de pontos. E quem lembra que a atividade que muitas vezes quando criança nós fazemos, que é aquela joguinho que tem um monte de pontinho, que a criança, com números, e que a criança vai tracejando o número 1, 2, 3, 4, 5, 6, e aí vai formando aquela imagem, né?
E às vezes a evangelização passa por isso. A pessoa tem já a informação que Jesus morreu pelos pecados, mas ela não sabe ligar isso. E aí você vai conduzir a ela nesse processo de ligar essas coisas e apresentar a ela o que Jesus fez na cruz, né? Tópico 1, da parte 3. Você sabe o que precisa fazer para se apropriar dessa salvação. Normalmente ela vai dizer que não sabe. Aí você vai falar sobre arrependimento. Você vai falar que Jesus morreu pelos nossos pecados, que ressuscitou dentre os mortos ao terceiro dia, e da necessidade dela se arrepender dos seus pecados, confessar Jesus como o Senhor da sua vida. O que é confessar Jesus como o Senhor da sua vida? Nós vamos falar sobre isso hoje. E levar ela a tomar uma decisão. Você está pronto para tomar essa decisão? Né? Aí no encarte que nós entregamos, nós temos alguns subsídios que você pode, no seu devocional, tratar de se familiarizar com esses versículos que falam da ira e da inimizade contra Deus, do julgamento de Deus e do arrependimento. E esses versículos serão úteis durante o diálogo da evangelização para sensibilizar. Eu vou reproduzir para vocês apenas os versículos do julgamento hoje, né? Na próxima tela eu coloco a seguinte contribuição. Após aplicar o teste da bondade diante dos mandamentos de Deus, o que devemos fazer se, mesmo reconhecendo ser um mentiroso, ladrão, adúltero e blasfemo, o ouvinte continuar alegando que irá para o céu pelos seguintes argumentos? Pode acontecer, por exemplo, se você for ver aquela playlist que eu coloquei lá no site, você vai ver em diversos momentos eles ainda assim persistindo na expectativa de escapar do julgamento de Deus, com argumentos tais quais como esse. Não considero minhas ofensas tão graves assim. Ainda me considero uma pessoa boa. Eu esperaria, eu ainda assim acredito que vou para o céu, porque eu espero que Deus me perdoe. Porque eu me arrependi, eu chegar lá eu vou me arrepender e Ele me perdoa como Pai. É um outro pensamento. Terceiro pensamento, que aí foi até uma contribuição do Júlio. Cadê o Júlio? Está aqui hoje? Chegou não? Ainda não. O Júlio falou sobre o purgatório, a crença do purgatório, né? E aí tem um dos filhos que uma mulher lá fala, tem que ter um lugar intermediário para mim, porque eu não sou tão ruim assim para ir para o inferno. Tem que haver um lugar intermediário para pessoas como eu. Tudo bem que eu não posso ir para o céu porque eu transgredi a lei, sou uma pessoa mentirosa, ladrona, adúltera, blasfema, mas o inferno é demais, tem que ter um lugar intermediário para mim. Aí vem esses versículos que você pode usar para sensibilizá-lo, para fazê-lo sentir-se afogando. Porque você aplicou o método, mas mesmo assim ele está ali com uma boia. A água está turbulenta, mas mesmo assim ele está com uma boia, ele não está engolindo a água ainda, ele não está se debatendo ainda. Você tem que levar ele a se debater, você tem que levar ele a engolir água. Né? Aí você vai, vamos ver alguns versículos. Romanos 3:23. Todos pecaram, todos estão separados, destituídos da glória de Deus. Romanos 6:23. O salário do pecado é a morte. Né? O salário do pecado é a morte. A recompensa dos nossos pecados será a morte, não somente física, mas a morte espiritual, a separação eterna de Deus. Né? Hebreus 13:14, a Bíblia diz que quanto aos imorais e aos adúlteros, Deus os julgará. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 9 ao 11, diz lá: não erreis. Não erreis. Não sabeis que os injustos não vão herdar o reino de Deus? Não vos enganeis, nem os impuros, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados,
nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Você pode dizer, resumindo, olha, a Bíblia diz que a gente não deve se auto-enganar, porque ela diz que nem os ladrões, nem os adúlteros, nem os blasfemos hão de herdar o reino de Deus. Já existe uma sentença lavrada de condenação contra nós. Nós temos advogados aqui, né? O Luciano é advogado. Existe, James também parece que é advogado, né? Já existe uma sentença lavrada, inclusive transitado e julgado. Para os que não creem, já está transitado e julgado. Vamos ver isso na palavra de Deus. Apocalipse capítulo 21, versículo 8. Quanto, porém, aos medrosos, aos incrédulos, aos abomináveis, aos homicidas, aos adúlteros, aos feiticeiros, aos idólatras, a todos os mentirosos, a sua parte será no flago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Naum, capítulo 1, versículo 3. Então eles começam a falar, e a estratégia também mostra lá, que eles falam, não, deixe que a partir de agora eu vou querer fazer o bem, eu vou querer não mais roubar, não mais cometer esses pecados. Eu creio que Deus vai me ter por inocente. Deus vai me perdoar, Deus vai ter por inocente. Aí você leva ele a uma convicção de julgamento. Vamos imaginar que alguém tivesse matado a sua mãe e fosse a um tribunal e esse alguém manifestasse ali a sua boa intenção de daqui para frente não matar mais ninguém. O que é que você acharia se a partir das boas intenções dele o juiz não cumprisse com o que diz a lei acerca desse tipo penal, né? E aí você vê lá Naum capítulo 1 versículo 3, a Bíblia fala sobre Deus, que ao culpado Deus não o tratará como inocente. Naum, capítulo 1, versículo 3. O Senhor é tardio em irar-se. O Senhor Deus tem sido longânimo, misericordioso. Entretanto, quando chegar o dia do julgamento, Deus não, segundo a sua palavra, não irá tratar o culpado por inocente. Ele irá julgá-lo conforme diz a sua palavra. E no céu não haverá de entrar os mentirosos, os adúlteros, os roubadores, né? João capítulo 3, versículo 18 fala: quem não crê em Jesus já está condenado. Observe, capítulo 3, 18, quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Ou seja, quem não crê não vai receber uma sentença condenatória quando chegar lá, não. Já tem lavrado a sua sentença condenatória. Você vai conduzir ele a ter esse entendimento bíblico, que já existe uma sentença lavrada contra ele. Ele já está condenado, né? João capítulo 12, versículo 47, 48, Jesus fala aproximadamente mais ou menos isso. Ele fala lá, se alguém ouvir as minhas palavras, mas não as guardar, eu não julgo, pois eu vim não para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Quem me rejeita e não recebe as minhas palavras, João 12, 48, nesse momento, as minhas palavras, já tem quem o julgue, a própria palavra que tenho proferido. Essa há de julgá-lo no último dia. Então, o julgamento das pessoas vão ser conforme essa palavra que já foi escrita, já foi lavrada. Não é conforme a subjetividade de um juiz ou de um tribunal de júri que vai julgar o que é mais apropriado de acordo com o caso. Não. O julgamento delas já estão lavrados. Então a sua expectativa nesse momento é fazê-la entender que o seu julgamento já está lavrado e fazê-la se debater nas águas profundas em busca de uma solução que é o Salvador.
Gálatas 5, versículo 19 e 21. Mais uma sequência de pensamento que traz ali a exemplificação de pessoas que não entrarão no reino dos céus. Gálatas 5, versículo 19 ao 21. As obras da carne são conhecidas, as quais são prostituição, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfias, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, facções, invejas, bebedices, orgias, coisas semelhantes a essas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos preveni, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mais uma vez, uma sentença aí exemplificativa e condenatória acerca dos pecados e do destino eterno dos homens. Não hão de herdar o reino de Deus. Né? E Tiago, capítulo 2, versículo 10, que fala: qualquer um que guardar toda a lei de Deus e tropeçar em um único ponto, já se torna culpado de todos. Então, pois qualquer um que guardar toda a lei de Deus, mas tropeçar em um único ponto, se tornará culpado de todos. Então, vamos supor que na aplicação da lei de Deus, ele diga: não, eu nunca roubei ninguém. Não precisa, você pode até fazer um refletir, nem que seja algo sem importância, sem expressão, por exemplo, um giz, um brinquedo, um livro, uma fruta. Mas ainda que ele se mantenha resoluto, não, nunca fiz isso. Não tem problema. Você vai aplicar outros, você vai dizer: olha, a lei de Deus fala que se você obedecer toda a lei, mas cair em um único ponto, você se torna descumpridor de toda a lei. Diante de Deus, de toda a lei. Jesus, no caso, você falou que até Jesus ele resgata aqui quando só de pensar em matar o irmão, em adulterar contra o irmão, ele já está pecando, né? Eu tenho com aqueles monges que passam a vida todinha, uma vida, entre aspas, santa para eles, mas uma vida assim, para eles que são sem pecado, sem erro, mas de certa forma, em algum momento da vida deles, lógico, só por pensar, ele já se é chato. Isso. Perfeito. Então, além do versículo Hebreus 9, 27, que aos homens está ordenado morrer uma só vez, sem que se há após isso o seu julgamento, nós temos um outro versículo muito bom, Atos 17, 31, que diz assim: pois Deus determinou um dia em que com justiça há de julgar o mundo. Então, por exemplo, se ele se apegar ao pensamento de dizer: não, eu acho que ainda assim vou para o céu, porque ainda que eu tenha desobedecido, eu vou daqui para frente procurar fazer diferente. Aí você vai colocar ele diante da percepção de um julgamento na nossa sociedade e vai fazer ele entender quão fútil é esse tipo de pensamento, alguém que descumpriu com a lei penal, cometeu um agravo contra pessoas, e a Bíblia fala que o nosso pecado, ele ofende outras pessoas e ofende Deus em sua santidade, é um crime contra Deus, primeiramente contra Deus. E aí você vai fazê-lo entender que, biblicamente, a Bíblia diz que Deus separou um dia que há de julgar com justiça. E ao culpado, conforme Naum 1:3, que a gente já leu, Deus não tratará por inocente, por melhor que seja a boa intenção dele daqui para frente. Por melhor que seja a boa intenção, mas ao culpado não tratará por inocente. Já existe uma sentença condenatória lavrada nas Escrituras. Né? Então, são suplementos ao método que, se você tem, às vezes, não todos, mas alguns deles já na sua mente gravado, você vai poder ter uma persuasão, um processo de sensibilização mais eficaz. Né? Agora, cuidado, nós não estamos sendo direcionados
para apontar o dedo em direção às pessoas e apontar o pecado delas e a condenação delas. Muitos descrentes falam, eu odeio o crente, porque os crentes consideram só que eles vão para o céu, que todo mundo vai para o inferno. A gente não quer levar esse tipo de conclusão. Tem que ter cuidado. E nós falamos o seguinte, um pequeno detalhe que define a morte e a vida. O que é que nós temos visto aí? Um ovo, se ele for quebrado de fora para dentro, sempre estará acontecendo a morte que está sendo gerado lá dentro dele. Mas se este mesmo ovo for quebrado de dentro para fora, é sinal que a vida está brotando de dentro desse ovo. Então, nesse processo de ensino, nesse processo de evangelização, você não pode quebrar o ovo de fora para dentro. Você não pode dizer que ele é um pecador, que ele é um mentiroso, que ele é um adúltero, que ele vai para o inferno. Você não pode. A menos que você conduza ele para um processo de confissão, de reflexão bíblica, e ele chegue a essa convicção a partir do entendimento bíblico do que você vai estar apresentando. Né? O ovo precisa ser quebrado de dentro para fora e não de fora para dentro. Para isso, nós precisamos ter o entendimento de que você vai subir degrau por degrau, passo a passo, confrontar com a lei de Deus, né? E todo momento se colocando do lado dele. Eu também sou um transgressor. Eu também caio diante da lei de Deus. Perante os homens, você é uma pessoa boa e eu posso ser identificado como uma pessoa boa, cumpridora dos meus direitos e deveres. Agora, perante Deus, eu sou um transgressor. Perante Deus, eu mereço. Perante a lei de Deus, eu também mereço o inferno. Agora, tem as boas novas da salvação, que é a segunda parte dessa mensagem. E eu me arrependi dos meus pecados e crio no meu Salvador, como a ideia de um paraquedas, né? A crença no Salvador, um exemplo que a gente colocou, é como alguém que está diante de um avião que está prestes a cair por falta de gasolina e você tem ali a proposta de uma salvação através de um paraquedas. Se você crê naquela proposta de salvação, você precisa pegar aquele paraquedas, se revestir e usar. Isso é uma postura de fé, de confiança e de entrega. Porque jamais você vai pular de um avião sem você ter esse tipo de confiança nesse material, né? Mas uma vez que você crê, confia, se entrega, você vai convicto de que ele vai lhe valer um pouso seguro, por mais apreensivo que você esteja, ele vai lhe valer. Assim é um Salvador. Você crê que você está perdido indo para o inferno, e existe uma solução, e essa solução é Cristo, e para isso você precisa se revestir desse Cristo, aceitá-lo como Senhor, arrepender dos seus pecados, né? Julgamento segundo a palavra, sensibilização do inferno, da justiça e da sua santidade. Pois bem, esse foi o breve resumo do que tivemos aqui no primeiro dia do treinamento, juntamente com exemplos práticos em que a gente mostrou a aplicação do método, e nós não vamos repeti-lo, mas estão todos disponibilizados no site Discipulado Alagoas. E agora nós vamos entrar no segundo foco desse método de apresentação, que vem a ser a ressurreição de Cristo. E aí, para começar a falar desse método, desse segundo foco, eu trago à tona um trilema lógico trazido pelo autor C.S. Lewis. C.S. Lewis, ele falou o seguinte: uma vez que Jesus se autodeclarou Deus, não só em uma, em duas ou três passagens, em diversas passagens. Inclusive os seus inimigos entenderam isso e acusaram de ter blasfemado, de ter se igualado a Deus, de ter se postado como Deus. Uma vez que Jesus se declarou Deus, João 8:24 ele diz: aquele que não crê que eu sou, fazendo menção à forma como Deus se apresentou a Moisés, eu sou, o grande eu sou, assim é o meu nome. Jesus falou: aquele que não crê que eu sou, morrerá em seus pecados. Ou seja, se você não acreditar que eu sou Deus, você vai morrer em seus pecados. Então, uma vez que Jesus se apresentou dessa forma, existem implicações lógicas desta apresentação. Ou você vai admitir que isso é uma grande mentira,
você vai admitir que isso é uma verdade. Se você admitir que isso é uma mentira, você pode partir de dois pressupostos. Ele sabia que era mentira ou ele não sabia que era uma mentira. Se ele sabia que era uma mentira, ele precisa ser interpretado como um farsante, como alguém que levou pessoas a cometerem erro, usufruiu de outras, da boa fé de outras pessoas, né? E se ele não sabia que era uma mentira e estava envolto a uma paranoia, ele era um lunático, né? Nós vamos às vezes no hospício e temos pessoas ali que falam que são Napoleão Bonaparte, são não sei quem, que vivem uma mentira numa verdadeira paranoia, né? Mas se é verdade o que ele disse ser, então ele precisa ser reverenciado como Deus, como o próprio Deus, né? E a grande chave para desvendar qual desses três possíveis opções lógicas, com certeza está no fato da ressurreição de Cristo. Caso realmente tenha acontecido, esse fato serve como confirmação de Deus em toda a obra de Cristo e em todos os seus ensinamentos. O próprio Cristo, quando esteve entre nós, ele foi interrogado por alguns mestres da lei e fariseus que vieram até ele e disseram: Mestre, queremos que nos mostre um sinal de sua autoridade. Nos dê um sinal para que a gente acredite que você realmente é quem diz ser. Um sinal que nos prove a sua autoridade. Aí Jesus, porém, respondeu: Vocês pedem um sinal porque são uma geração perversa e adúltera. Mas o único sinal que lhes darei será o do profeta Jonas. Ou seja, Jesus disse: Eu deixarei um sinal. Um sinal será dado para que vocês creiam sobre a minha autoridade, quem de fato eu sou. E esse sinal será o do profeta Jonas. Aí ele explica: Pois assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. O Filho do Homem estará morto por 3 dias, no coração da terra será sepultado, e este será o grande sinal para que a humanidade creia na minha autoridade, no meu senhorio, na minha missão para com todos. Né? Por isso que Paulo, ao doutrinar a igreja de Coríntios, no capítulo 15, fala o seguinte: se Cristo não ressuscitou, nossa pregação é inútil, e a fé que vocês têm também é inútil. Então, estamos todos mentindo a respeito de Deus, pois afirmamos que Ele ressuscitou a Cristo. Ora, se Cristo não ressuscitou, todos os apóstolos têm que ser encaixados, enquadrados como mentirosos. Paulo, bota. Tenta botar aqui para carregar. Por favor. Então, todos nós vamos ser encaixados como mentirosos. Se Ele não ressuscitou, nós estamos afirmando que Ele ressuscitou e somos mentirosos. Mas se não existe a ressurreição dos mortos, isso não pode ser verdade. Se os mortos não ressuscitarão, então Cristo também não ressuscitou. Mas se Cristo ressuscitou, isso é uma garantia que os mortos hão de ressuscitar. Os mortos em Cristo hão de ressuscitar. E se Cristo não ressuscitou, a fé de vocês é inútil. E vocês ainda estão em seus pecados. Um exemplo dessa questão, no Brasil nós temos um homem que tem o nome de Henri Cristo, né? Muitos conhecem, talvez não a geração aí de 17, 18 anos, mas os mais velhos, já pegou aí o auge dele na época que ele estava em entrevista de televisão e tudo. Mas ele, ao que me parece, ele está vivo aqui no Brasil. E ele se auto-intitula Cristo, né? Tem seguidores. Aqui está o exemplo de uma, tem o testemunho dela. A Adri era professora de Química em Belo Horizonte, largou o serviço público para seguir Cristo como Messias, como Salvador. A Dei Smith foi levada pela sua mãe em Cristo quando tinha 12 anos, e até essa idade, aí uma mulher já de aproximadamente 40 anos, continua seguindo, né, aí os seus seguidores, e tudo que ele falou
Se esse camarada não, quando ele vier morrer, o que vai acontecer com esses seguidores? Vão todos cair a ficha. Porque ele deve ter feito inúmeras promessas de implantação do reino milenial, de mudança da sociedade, e eles vão ver que tudo foi para água abaixo. E uma das promessas que Jesus deixou bem claro: eu hei de ressuscitar entre os mortos. Ao terceiro dia hei de ressuscitar. E se Cristo não houvesse ressuscitado, todos os discípulos iriam ser dissipados para as quatro desses aí. Só seria mais um, como na corte lá de Jerusalém, na corte do Sinédrio, Gamaliel falou: olha, não precisa a gente perseguir esses apóstolos, porque se for de Deus, não é mão de homem que vai fazer parar esse movimento. E muitos já surgiram se dizendo Cristo, se dizendo Messias, como Teudas, como Judas Macabeu, e a gente sabe que fim deu. Então, se é de Deus, não tem o que fazer. Ninguém vai segurar, mas se não é, eles vão se dissipar. Né? Aí, como que a gente faz? Eu estou fazendo uma breve síntese de uma outra apresentação que eu tenho, das evidências históricas da ressurreição de Jesus. Então, eu vou fazer uma breve síntese. Como a gente faz para ter certeza da existência de personagens e fatos do passado? O primeiro personagem aí, eu posso me apresentar como testemunha ocular, e muitos de vocês também. Vocês podem testemunhar. Rapaz, eu lembro da expectativa do domingo pela manhã, de ver as corridas de Ayrton Senna, aquela musiquinha que tocava da sua vitória, a narração de Galvão Bueno. Eu sou testemunha ocular, eu presenciei, era meu ídolo. Então não venha dizer que ele não existiu e que ele não é um grande, não fez grandes feitos no automobilismo. Eu sou testemunha ocular. Olha a convicção com que eu me identifico como testemunha ocular. Um dos elementos de você levantar a história é você ter o testemunho de testemunhas oculares. Certo? Já Getúlio Vargas, eu não era nascido, mas meu pai era. Meu pai é testemunha ocular. E de fato ele existiu. Já Adolf Hitler, meu avô era nascido. Meu avô era testemunha ocular. E era testemunha não só meu avô, meu pai, mas o YouTube é testemunha, tem imagens lá. Imagens reais de Getúlio nos seus prenúncios. Imagens reais de Adolf Hitler. Foi um personagem real. Existem ruínas da Alemanha nazista. Existem vítimas e mais vítimas da violência, das atrocidades da Segunda Guerra. Ninguém pode negar que ele existiu. E aí a gente vai voltando mais para trás, e aí a gente vai desaparecendo alguns vestígios de evidência, como por exemplo o YouTube. O YouTube não pode alcançar Pedro Álvares Cabral, mas existem escritos recuperados da época, escritos históricos acerca dos seus feitos. E se nós voltarmos a 2 mil anos atrás, nós temos personagens mais antigos, como Tibério César, Augusto César, Alexandre o Grande, Aristóteles e assim por diante. Então, como que nós chegamos a uma convicção acerca de personagens do passado? Através da pesquisa histórica. A pesquisa histórica, a mesma pesquisa histórica que nos traz elementos de entendimentos acerca de Tibério César, Aristóteles, se ela for usada para entender os fatos narrados no Evangelho, os fatos narrados nas Escrituras e em fontes fora das Escrituras, nós vamos formar uma convicção histórica acerca da ressurreição de Jesus. Né? Então, em suma, quais seriam esses testes históricos? A origem dos relatos foi pouco posterior aos eventos reais. Foi feita a partir de fontes múltiplas e independentes. Por exemplo, é sabido que os primeiros registros após a vida de Maomé aponta de que Maomé foi um grande guerreiro militar. Conquistou impérios à força da espada. Mas 600 anos depois, 400 anos depois da vida de Maomé e dos primeiros registros de Maomé, começou a existir alguns mitos de que também ele fez alguns prodígios. Ou seja, os registros acerca dos sinais e prodígios de Maomé não são contemporâneos da época. Já...
Primeiro. Já os registros de Jesus foi pouco após a sua própria morte, foi algo que foi contemporâneo, né? Temos depoimento de testemunhas oculares dignas de confiança, como eu me apresentei com testemunho ocular de Ayrton Senna. Temos testemunhos oculares que se apresentaram e que o seu testemunho é digno de confiança. Temos evidências corroborantes na arqueologia de outros autores, ou de outros autores, evidências corroborantes na arqueologia ou outros autores. Temos testemunho, inclusive, de algum oponente ao cristianismo. Testemunho contém fatos ou detalhes que são embaraçosos para os autores. Então, todos esses testes, que são os mesmos testes que são conduzidos para se investigar coisas do passado, nós temos acerca da vida, obra e ressurreição de Jesus Cristo. Então, aqui um pequeno exemplo de pesquisa histórica. Aí, relíquias como o Coliseu Romano, que ainda está em pé, achados arqueológicos como manuscritos, moedas que tem ali rostos de imperadores, inscrições de imperadores, né? Ossadas como essas que foi achada como vestígio da crucificação romana, como prego transpassando o tornozelo dessa pessoa, um vestígio real da crucificação romana, né? E com base nesses critérios, nós podemos concluir que Jesus, historicamente, eu não estou falando com base na fé, estou falando com base numa análise coerente histórica. Jesus viveu durante o tempo de Tibério César, como um personagem real. Viveu uma vida virtuosa, realizou maravilhas. Teve um irmão chamado Tiago, foi aclamado Messias, foi crucificado a mando de Pôncio Pilatos, foi crucificado à véspera da Páscoa judaica. Trevas e terremotos aconteceram quando ele morreu. Seus discípulos acreditavam que ele ressuscitara dos mortos. Seus discípulos estavam dispostos a morrer por sua crença. O cristianismo espalhou-se rapidamente, chegando até Roma. Seus discípulos negavam os deuses romanos e adoravam Jesus como Deus. Então, todos esses fatos são fatos que têm que ser entendidos como fatos históricos. São corroborados por múltiplas fontes das Sagradas Escrituras e fontes fora da própria Bíblia, como Flávio Josefo, Plínio, Marabá Serapion e outros historiadores da época. De forma que nós sintetizamos esses fatos nessas seguintes imagens. Ninguém pode negar que Jesus Cristo foi morto na ressurreição. Inclusive, há evidências clínicas que hoje a medicina moderna conhece como suficiente. Tem alguém aqui, tem algum médico aqui, ou profissional na área de saúde? A medicina moderna... médica? Pronto. A medicina moderna hoje conhece e tem elementos de diagnosticar o óbito com o vestígio da narrativa histórica que foi dita sobre Cristo e que, ao ser transpassado em sua lateral, foi derramado água misturada com sangue. Isso é sinal claro do derrame pleural, né, do óbito. Né? E isso o historiador da época não tinha elementos para dar esse detalhamento. Mas ele descreveu o que viu, e a medicina, com base nessa descrição, hoje tem o diagnóstico claro que ele, de fato, morreu. Né? Outra evidência, os discípulos ficaram todos incrédulos, desiludidos. Eles mesmos falam, a Bíblia mesmo fala que eles não acreditaram na versão inicial que Jesus havia ressuscitado. Eles ficaram todos desanimados. Outra evidência, o túmulo de Jesus apareceu vazio, ninguém pôde dar conta do corpo de Jesus. Outra evidência, não é que Jesus apareceu para os discípulos. Ninguém pode entender isso como uma evidência fática do ponto de vista histórico, mas tem que se dobrar ao fato de que os discípulos se apresentaram como testemunho ocular de que Cristo havia aparecido para eles. O testemunho de que Cristo havia aparecido para ele é um testemunho histórico.
está nas Escrituras e está em historiadores que falam que os discípulos diziam que Jesus havia ressuscitado e criam que ele estava vivo. Né? E de que esta mensagem do Evangelho, de que Cristo vivia, que Cristo ressuscitou, se expandiu em todo o mundo conhecido, chegando até Roma e até os confins da terra na época. Então, o registro de que a igreja cristã não aconteceu o que a gente imaginou que ia acontecer com Henrique Cristo, que se ele morrer ia se dissipar, mas a igreja cristã começou a se proliferar na face da terra, inclusive com a pregação de que Cristo estava vivo. Isso é um fato histórico, e ninguém pode devolver. Aí como explicar essas evidências? Se não pela ressurreição. Né? Aí, outra evidência, essas pessoas que testemunharam como testemunho ocular de que Cristo havia ressuscitado, foram esmagados. Vocês estão vendo isso aqui, uma tremenda pedra, uma palavra oposição, e alguém se colocou embaixo. Essa pessoa aqui não está presa. Essa pessoa aqui não foi acorrentada e jogada embaixo da pedra. Não, ele voluntariamente está ali embaixo dessa pedra. E essas pessoas que escolheram testemunhar que Cristo havia ressuscitado, voluntariamente se colocaram debaixo da oposição do Império Romano, que juntamente da oposição dos religiosos da época de Jerusalém, que esmagou Cristo na cruz e que viria a esmagar eles também. Então, esses fatos são históricos, são fatos, são narrativas e fatos históricos. E como que a gente pode interpretar esses fatos? Aí vem uma tarefa de casa para que todos tentem fazer, até para que vocês possam ter uma experiência mais vívida da crença da ressurreição em seus corações, é assistir o filme Em Defesa de Cristo. Né? Esse filme Em Defesa de Cristo vai trabalhar esse aspecto histórico da ressurreição e essas evidências da ressurreição. E no filme Em Defesa de Cristo, vocês vão ver que existem 3 teorias céticas de ateus e de incrédulos que tentam explicar esses fatos. Uma delas é que os discípulos, eles mesmos, tinham roubado o corpo de Cristo do túmulo, inclusive tal teoria está inclusive respaldada nas próprias Escrituras, porque o Sinédrio na época subornou os guardas do sepulcro e passou essa mentira que os discípulos que roubaram. Né? Essa é uma das teorias. A outra teoria seria da alucinação coletiva, que eles foram enganados pelos seus sentidos, que eles tiveram uma visão de que Cristo havia ressuscitado e de fato Cristo ressuscitou, foi uma ilusão. E a outra teoria é da falsa morte, ou da morte aparente, que Cristo não morreu naquela cruz, mas sim que ele teve uma quase morte, mas depois ele saiu, se recuperou e se apresentou falsamente para os discípulos, dizendo que havia ressuscitado. Ou seja, essa teoria está defendendo que Cristo fez uma mentira ali para enganar os discípulos. Né? Aí nós vamos ver as refutações dessas teorias. Né? Tem pequenos vídeos, mas eu não vou passar por aqui no vídeo dentro, mas tem uns pequenos vídeos. Eu vou ver se eu coloco embaixo da minha gravação, eu vou colocar esses vídeos complementares para quem quiser depois lá no canal, no site, ver esses pequenos vídeos, além do próprio filme Defesa de Cristo. Mas uma grande refutação da teoria da conspiração é a troco de que eles iriam roubar o corpo e esconder o corpo e passar a dizer que ele havia ressuscitado, para eles voluntariamente se colocar debaixo de uma oposição que iria esmagar eles, como alguém que esmaga uma barata. E eles foram esmagados, literalmente. Alguns degolados, outros lançados a feras, outros queimados a fogo, outros transpassados a espadas, a troco de quê? Você padece de motivação. Não existe motivação do ponto de vista lógico de alguém que fosse participar de uma conspiração dessa e até a morte guardar essa conspiração. A alucinação coletiva, no próprio filme Defesa de Cristo, um especialista da psicologia fala
acreditar que várias pessoas podem ter a mesma visão, a mesma paranoia, é um milagre mais difícil de se acreditar do que a própria ressurreição. Porque normalmente, quando acontece uma visão ou uma paranoia, ela é individual de uma pessoa. Mas 2, 3, 500 pessoas serem envolvidas com a mesma paranoia de visão é um milagre mais difícil do que a própria ressurreição. E a falsa morte de Jesus também rechaçada pela medicina moderna, inclusive jornais científicos da medicina, como o filme Defesa de Cristo vai mostrar, reconhecem o registro histórico, os detalhes dados pela narração do Evangelho como evidências que corroboram para a conclusão de que de fato Cristo morreu naquela cruz de Calvário. E diante dessas evidências, nós somos lançados a formar um veredito, uma conclusão. Eu trago uma ilustração, isso aqui serve como uma ilustração para você ver como que a gente é lançado a concluir sobre fatos do passado, a partir de coisas que nós não vimos, nós não estávamos lá para ver, mas nós temos condição de formar uma convicção. E aí eu trago o desafio do tribunal do júri. Eu já tive o privilégio de comparecer a alguns tribunais de júri, mais de um, foi um privilégio. Né? Situação que a gente é desafiado a julgar uma situação e definir o destino daquela pessoa. Inclusive, em um dos tribunais de júri que eu compareci, a gente entendeu que o camarada foi culpado da tentativa de matar sua esposa, a faca, entendeu, atribuiu as qualificantes do crime triplamente qualificado, que não teve direito de defesa, foi um crime sem pudor, reconheceu tudo contra ele. Mas foi explicado ao júri que nós tínhamos o direito do perdão. Se entender que esse camarada não faz perigo à sociedade, que esse crime na época tinha lá uns 10 anos que tinha sido cometido, e foi um desatino que ele teve na época, e o júri entendeu que deveria liberar perdão para ele, mesmo entendendo pela sua culpabilidade. A lei brasileira permite isso ao tribunal do júri. E eu participei já disso. Mas colocando-se na posição do júri diante desse caso, o caso da menina Isabela Nardoni. Os dois, o pai, Alexandre Nardoni, e a madrasta, se declararam inocentes. Disseram que não foi eles que fez esse mal contra a menina. Quem se lembra desse fato? A menina foi lançada do quarto do pai e a rede de proteção foi cortada, e eu acho que era um 11º andar, 7º andar, sexto andar. Foi lançada e a perícia, inclusive, diagnosticou que ela teve inúmeros males antes de ser lançada, e ela não resistiu a essa queda e morreu. Só que eles declararam perante o júri que era inocente, mas não tinha nenhuma evidência, nenhum vestígio da sua declaração. Pelo contrário, a perícia científica evidenciou que existia sangue na menina no carro do casal, que esse sangue estava sendo contido por uma toalha, e esse sangue, quando chegou em casa, tirou a toalha e começou a gotejar desde a entrada da casa, que no local em que esse sangue ficou empoçado por muitas gotas, ou seja, ela foi jogada ali naquele local, provavelmente nesse local ela quebrou a bacia quando o pai jogou. Na cama foi diagnosticada uma pesada na cama ao chegar à janela, e na camisa em que foi feita a perícia de alguém que se debruçou sobre a janela segurando um peso, um boneco parecido com o peso da Isabela, deixou na sua camisa vestígios da tela, e com todos esses elementos, aquele tribunal de júri foi levado a formar uma convicção de coisas que eles não viram.
Eles não viram o crime. Os acusados negaram participação do crime. Mas eles foram levados a se convencer da culpabilidade e votaram a favor do Ministério Público, a favor da acusação, que eles são culpados. Então, se nós formos pegar essas evidências que nós trouxemos aqui, evidências reais, Cristo existiu, Cristo morreu na cruz do Calvário. Os discípulos, mesmo, tem um registro escriturístico que ficaram todos desanimados, incrédulos acerca da mensagem da ressurreição. O túmulo apareceu vazio. Momentos depois, os discípulos atestaram que presenciaram e viram e testemunharam e deram sua vida em função desse testemunho. E essa mensagem da pregação que Cristo vive e ressuscitou dos mortos alcançou o mundo conhecido na época. Se nós temos, e essas pessoas foram tremendamente esmagadas, se nós temos esses vestígios históricos, nós podemos olhar para trás, assim como aquele julgo da Isabela Nardoni, e formar uma firme convicção, mesmo de coisas que nós não vimos, do ponto de vista histórico. De forma que, se você for coerente historicamente, você pode dizer: eu creio na ressurreição de Cristo, não somente porque é um artigo de fé da Bíblia, mas porque é algo evidenciado historicamente. É o sinal que Jesus disse: nenhum sinal vos será dado, senão o que foi dado pelo profeta Jonas, que assim como teve 3 dias e 3 noites dentro do peixe, assim o Filho do Homem estará dentro do ventre da terra por 3 dias e 3 noites, para que vocês conheçam a minha autoridade. Né? Nós vamos para o coffee break, mas antes de ir para o coffee break, liberar para o coffee break e a gente voltar, eu quero só apresentar Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 11, para que vocês entendam a conexão desse tema da ressurreição com a proposta da evangelização. Romanos capítulo 10, versículo 8 ao 11. A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra que pregamos. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Né? Então, segundo Romanos capítulo 10, versículo 9, nós temos 2 condições, 2 passos necessários para uma genuína experiência da salvação. A primeira delas é confessar Cristo como Senhor. E a segunda é a crença com o coração na ressurreição. Eu vou ter de parênteses aqui: uma convicção profunda. Crença com o coração pode ser explicado como uma convicção profunda. Não somente um fato que você sabe intelectualmente, mas algo que desceu ao nível do coração, ao ponto de você crer profundamente naquela verdade. Né? Então, confessar Jesus como Senhor, o que significa? Primeiro, crer na divindade de Cristo. Segundo, submeter-se ao senhorio de Cristo em sua vida. É revestir-se desses paraquedas, é tomar para si Ele como seu Salvador e como seu Senhor. E convicção, crer com o coração na ressurreição de Jesus. A ressurreição representa a plenitude da obra redentora de Cristo. Então, para conduzirmos alguém ao processo de salvação, precisamos ter em mente esse foco: a crença com o coração na ressurreição. Precisamos ter em mente o foco do arrependimento e precisamos ter em mente o foco da ressurreição.